Oi, pessoal. Hoje a nossa aula ensina como você deve lançar as obras que você utilizou no seu texto de TCC, que foram referenciadas ali. Você tem que colocar na bibliografia e nós vamos mostrar quais são os elementos que devem conter todas essas obras na bibliografia. Você pode me perguntar, mas para que isso? Eu não posso colocar do jeito que eu quiser? Não. Você deve utilizar o que as normas da BNT dizem, por quê? Inclusive, o seguinte, pode ser que a sua universidade tenha um formato que, baseado nessas normas, que podem lhe dar uma orientação de como você deve fazer isso, correto? Mas sempre dentro das normas da BNT. Agora, eu quero dizer que, por que essa exigência? Por que esses detalhezinhos, ponto, vírgula, ponto e vírgula, etc. Por quê? Porque a ciência, né, e vocês vão fazer um trabalho científico, exige detalhes, existe formalismo, exige metodologia. Então, o método tem que nortear todas as ações de alguém que está fazendo um trabalho científico. Os livros, né? Os livros físicos. Então, você pode ter o livro com um autor, com até 3 autores e com mais de 3 autores. A partir de 4 autores, como você deve fazer, que é diferente. E também quando você tem um livro que você usou, mas que você desconhece o autor. Também tem algumas diferenças que têm que ser observadas. Bem, com o autor. Ora, eu tenho aqui o sobrenome do autor, vírgula, o nome, o sobrenome em caixa alta, o nome, ponto, o título do livro, que deve ser destacado aqui em negrito ou em itálico, correto? O subtítulo, se tiver, não precisa usar o mesmo destaque, é letra normal. Ponto, edição, se houver, primeira, quinta edição, se houver essa informação, você coloca, se não, não precisa. Ponto, local de publicação, a cidade onde foi publicado, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano de publicação da obra. Vocês podem observar que todos os elementos aqui estão destacados por ponto, menos o ano da publicação, que você vai colocar uma vírgula, correto? Então, vamos por exemplo. Salem Jean, Lene e a Revolução, é o título. Primeira edição, São Paulo, Expressão Popular, 2008. Então, esse é o destaque em negrito, e eu coloquei os mesmos dados aqui, só que o destaque aqui do título é em itálico. Eu só chamo a atenção para o seguinte: se você começou a fazer em negrito o destaque, você vai destacar todas as obras da bibliografia em negrito, tá? Se você resolveu decidir em fazer em itálico, então você vai seguir todos os livros, todos os elementos que você referenciou devem ser citados, o destaque em itálico, tá certo? Não pode fazer um negrito e outro itálico, não faz essa confusão. Com até 3 autores, é a mesma coisa com um autor, apenas o seguinte: você vai colocar e separar o nome e o sobrenome de cada autor por um ponto e vírgula, certo? Então, você está vendo aí, mais de um autor separa o nome por ponto e vírgula. A mesma coisa aqui de como foi dito aqui em cima e como foi feito aqui em cima. Então, vamos ver o exemplo. Atienza, o sobrenome, Manuel, ponto e vírgula, é o primeiro autor. Maneiro, vírgula, Juan, R, aqui é o outro nome dele, ponto, ponto e vírgula, Ganges, vírgula, Ives, ponto, Marxismo e Filosofia del Derecho. Então, aqui é o título do livro. O subtítulo, A Visão Crítica, não leva nenhum destaque. Ponto, México, a cidade,
Fontarama, a editora, vírgula, 1998, certo? Pronto. Agora vamos ver lá. Quando você tem mais de 3 autores, quando você tem 4 autores em diante, né? Você faz apenas o seguinte: você coloca o nome do primeiro autor, tá? Sobrenome e o nome, coloca ponto e vírgula e coloca essa expressão aqui, et al, que significa e outros, tá certo? E outros autores. Então, é uma expressão latina para indicar isso. Você não precisa botar o nome todo dos autores, você coloca só et al, certo? O título destacado, né? Subtítulo, não, se houver, não, sem destaque, ponto, edição, se houver a mesma coisa. Local de publicação, estado, editora, ano de publicação da obra. Exemplo, Amberg, vírgula, Pierre, ponto e vírgula aqui, né? Et al, quer dizer, indica que são 4 autores ou mais, tá? Então, eu destaquei aqui em itálico a Prudência de Aristóteles. São Paulo, editora, UNB, 2003. Tá entendido isso? Simples. Agora, só tem que ficar olhando, cuidado para os pontos e as vírgulas e os pontos e vírgulas. Bom, e se você tem um livro que não tem autoria, né? O autor é desconhecido. Então, você vai destacar o título do livro em caixa alta, tá? Então, aqui, com um traço, a cidade e a editora, igual aqui, o ponto, o ano de publicação, aqui não é vírgula, é um ponto, o ano de publicação, ponto, e a página de onde você tirou a referência ou a página de onde você comentou no seu texto uma referência, você fez uma referência do livro, tá certo? Então tem que colocar a página. Então vamos por exemplo, Os Índios e o Direito da Guerra. Então é um livro, você botou em caixa alta, não tem subtítulo, traço, Ijuí é a cidade, 2 pontos, Unijuí. Então é a Universidade de Juí que publicou esse livro. Ponto, 2006 o ano, ponto, a página 59, que foi de onde você tirou a referência, está lá, as ideias que você colocou no seu livro, tá bom? Aliás, no seu texto, no seu trabalho, né, científico. E também queria mostrar como é que você referencia um artigo que você tirou de um livro, porque às vezes você tem um livro que foi publicado por um autor, né, que coordenou tudo, ele às vezes também tem um artigo nesse mesmo livro, mas ele se destaca como o coordenador ou o organizador, tá? E você vai colocar aqui, não ele, o nome dele. Primeiro você vai colocar o artigo que você usou. Quem é o autor do artigo que você usou? Então você faz do mesmo jeito, sobrenome e nome, né? Sobrenome em caixa alta. Ponto. O título do artigo, destacado aqui entre aspas, né? O subtítulo não destaca nada. Aí você coloca em 2 pontos, o sobrenome e o nome do organizador do livro, tá? E o título da obra em destaque, sem o subtítulo destacado, como é no livro, né? Cidade, editora e ano, correto? Então, aqui vamos por exemplo. Furlaneto, Maria Marta, é a autora do quê? Do artigo que você trabalhou no seu texto. Em destaque, a leitura de outrem e a construção autoral. Então, isso aqui é o subtítulo. Você não faz o destaque. Ponto. Quer dizer, no livro de Giovana, Flores Giovana, né, que é a organizadora, Análise de Discurso em Rede, que é o título do livro, onde o artigo está. Cultura e mídia, o subtítulo não é destacado,
ponto, a cidade onde foi publicada, Recife, dois pontos, UFPE, a editora da Universidade de Pernambuco, vírgula, 2005, o ano da obra. Entendeu isso? Eu até aconselho que vocês tirem fotos, paralisem o vídeo, tirem fotos dessas páginas, porque você vai ter esse material quando você quiser fazer as suas referências, tá bom? Bom, então eu queria também situar e destacar o seguinte: quando na bibliografia você cita um autor com mais de uma obra, né, com mais de uma referência, o mesmo autor com mais de uma referência, você é bastante que você faça a referência ao nome dele no primeiro trabalho, tá? No segundo em diante, você precisa só colocar um traço e um ponto para dizer que exatamente esse traço representa o nome do autor anterior. Isso já é um protocolo que existe, né? Então, basta você fazer isso. Então, aqui nesse caso de Stuart Hall, é um artigo de um livro organizado por outro autor. Então, aqui, pensando a diáspora, é o título do artigo que Stuart Hall escreveu, né? E que você usou lá na sua referência. Reflexões sobre a Terra no Exterior, que é o subtítulo sem destaque, né? Ponto in, quer dizer, lá em Sorvik Live, que é o autor, organizador do livro, né? Que se chama Da Diáspora, o livro. Em destaque o título, o subtítulo, Identidades e Mediações Culturais, não precisa de destaque. Belo Horizonte, a cidade, dois pontos, UFMG, Universidade de Minas Gerais, dois ponto e vírgula, Brasília, dois pontos, Unesco, certo? Então, é a Universidade de Minas Gerais que, juntamente com a Unesco, né, publicou esse livro aqui, tá bom? Brasil, 2003, a Unesco Brasil, 2003, correto? Aí depois você tem o segundo livro desse mesmo autor, a segunda obra desse mesmo autor, que é um livro chamado A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro, a editora aqui e o ano, né? E não precisa repetir aqui. Se tiver mais um, a mesma coisa, tá certo? Então, cada autor que aparecer com mais de uma obra no seu trabalho, você apenas coloca o traço para indicar o nome. Agora, quando você tiver mais de uma obra desse autor, quando acontecer isso, você vai lançar primeiro a mais recente e vai colocando as mais antigas. Então, aqui o primeiro é 2003 e o segundo é 2002, tá certo? Então, é em ordem decrescente do ano. A mais recente é a mais antiga. Agora, quando você tiver se tiver duas obras ou três obras do mesmo autor que foi publicado no mesmo ano, né? Porque pode ser edições diferentes, então foram publicadas essas edições no mesmo ano. Como é que você distingue, quando você faz a referência lá no seu texto, qual foi o livro que você está citando ali? Como é que você distingue? Simplesmente você coloca o ano da obra, né? E coloca um Azinho para o primeiro, um B para o segundo, o C para o terceiro, entendeu? Então você vai distinguindo, é o mesmo ano, você distingue com a letra maiúscula seguida, A, B, C, entendeu? Então, é assim que se faz. Agora, essas obras todas numa bibliografia, né, seja artigo, seja livro, seja tese, seja o que for, você deve citar sempre em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor, ou pelo nome do site, ou pelo nome ou pelo jornal. Então, sei lá, você vai, ou pelo título, né? Você vai poder fazer isso, seguindo essa metodologia.
Oi, pessoal. Nós chegamos ao fim deste vídeo, mas nós ainda temos muito conteúdo para mostrar para vocês a respeito da bibliografia. Não esqueçam de assistir o próximo vídeo, que é o 22, que nós vamos lançar em seguida a esse, certo? Nele nós vamos mostrar realmente como é que vocês devem lançar outros materiais que vocês utilizaram para compor as suas referências bibliográficas e como essas referências deverão ser lançadas na bibliografia, tá bom? Não esqueçam que a bibliografia ela faz parte dos elementos pós-textuais e que os seus examinadores na banca, eles são muito exigentes na olhada que eles vão dar, né? Bem de expertise na bibliografia que você lançou. Então, não faça de qualquer jeito. Lance de acordo com o que nós estamos falando aqui, que corresponde a exatamente as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá bom? Então, por favor, agora, dê aquele like, se inscrevam no canal, porque eu preciso aumentar a reprodução dos meus vídeos para ajudar muito mais estudantes que estiverem em dúvidas com seus problemas, tá? Se quiserem fazer alguma observação aí nos comentários, poderão fazê-lo, porque, inclusive, o seguinte, indicando para mim que coisas vocês gostariam que nós comentássemos aqui, tá? Já estamos programando vários temas sociais, políticos, científicos, filosóficos, que nós podemos discutir, que nós podemos e iremos discutir aqui com vocês, tá bom? Obrigada e não deixe de assistir o vídeo 22.